Se você não tem algo que te guia, o que te guia? Como que você cria a própria moral sua? Bom, a moral, ela é uma criação humana. Do meu ponto de vista, a religião também é uma criação humana. Sim. É cultura, né? Ela é uma criação humana, que não é uma criação plenamente racional, como alguns pensam que é, ou mesmo filósofos como Kant postularam uma razão prática universal e tal, mas isso é uma outra história. Então, o que eu estou dizendo é que eu não tenho uma moral. Existe uma série de concepções morais das quais eu faço parte, na qual eu nasci, na qual eu fui criado, certo? Então, nesse sentido, eu não acho que ninguém tem uma moral. Eu sei que no senso comum se fala assim, Sim. mas do ponto de vista da filosofia não há isso. Você é palmeirense, Pondé? Graças a Deus. Você tá feliz, né? Óbvio. Não, mas você é aqueles palmeirense que tá já de saco cheio do Palmeiras ganhar só de 1-0, né? Na turma que agora o Palmeiras se ganha de 1-0 é um problema. Não, pra mim, eu acho que se ganhar, ganhou. De 1-0, tá bom. Tá bom saber disso. Não sou assim que tem que ganhar de 4-0. Não gosto de humilhar ninguém. Você não é flamenguista. O Flamengo ganhou ontem, aliás, né, nos pênaltis. Ganhou, mas o Flamengo ganhou de 8-0 e demitiu o técnico. Aí você fala, porra, sério? Eu sou botafoguista, tô desesperado por empate. Você é Botafogo? Sou. Você é carioca? Sou. Putz, Não parece. Graças a Deus. falou Isso- com desgosto, hein, velho? Obrigado pelo elogio. Estrela solitária. Puta, chato, cafona. Começamos assim? Já gravou essa parte? Lógico. que Começamos já aqui com um papo descontraído com o Pondé, de qual eu sou fã, e eu não posso falar isso porque eu fico numa situação muito delicada. Essa função aqui é uma função que eu não posso ser tão fã, porque Não fica pode. meio... Então eu vou fingir que eu tô dando uma cagada, porque as pessoas olham e falam, não, ele está de igual para igual, mas eu tô cagando de medo de falar contigo, de tanto que eu te admiro. Não Porém, não tem admiração nenhuma, de igual para igual, a gente troca telefone, toda noite a gente bate um papo. O assunto é da série E Se Jesus Voltasse? Esse é o terceiro episódio. A gente fez o primeiro episódio com o Álvaro Machado, neurocientista. O segundo episódio foi com Lamartine Possela, que falamos sobre o fim do mundo está chegando, o fim dos tempos. E agora eu estou pegando um ateu para falar sobre a história de Jesus, sobre fé, sobre como que a gente vai lidar com talvez a volta ou o início de um novo Salvador. Não sabemos. Pondé, primeira pergunta que eu te faço é, você sendo ateu, o quanto você estuda a coisa toda espiritual, Jesus, o quanto você leva os seus estudos para esse caminho, assim? O quanto você se questiona nisso? Não, olha, na realidade, a gente fala em estudos de religião de uma coisa chamada ateísmo metodológico, que significa o seguinte, para estudar religião é melhor que você seja ateu. Para você Isso é algo na academia muito conhecido. Isso não significa que se você for religioso, você está danificado para estudar religião. Não, você tem um monte de gente religiosa, super inteligente, que entende muito do assunto. Inclusive tem muito ateu pentelho. Por isso que eu costumo dizer que eu sou um ateu não praticante. Muito bom. Porque ateu praticante é um pé no saco. É igual o vegano não praticante que também a gente adora. Isso. É. O crossfiteiro não... Isso, por aí vai. Praticante é sempre um pentelho. Tá bom. Né? Sim. Então, assim, nesse sentido da militância. Inclusive porque você ateu ou crente, qualquer um dos dois pode estar errado. Tanto pode existir como não. Deus, no caso. Sim, né? sim. Então, assim, a minha cadeira na PUC, hoje eu criei um laboratório de política, comportamento e mídia na PUC para escapar, inclusive, da encheção de saco da burocracia da CAPES. Eu dava aula no mestrado e no doutorado em ciências da religião, portanto, minha cadeira era filosofia da religião, então eu trabalho com religião já há muito tempo. Certo. Né? Acho um fenômeno fascinante, é uma das melhores entradas para pensar o ser humano, para entender o ser humano, tá? Então, não tenho nenhum problema com a fé, no sentido de quem tem fé, eu não acho que a pessoa é idiota porque tem fé. Legal. Conheço um tanto de todos os grandes críticos de religião, é gente cachorro muito grande, Freud, Marx, Nietzsche, Feuerbach, Spinoza, Epicuro na antiguidade, então é gente muito pesada criticando religião. Então, assim, para mim,
o estudo de religião ao longo desses anos todos fez com que eu pudesse atravessar muitas camadas do ser humano. Por exemplo, acreditar que o ser humano é plenamente racional ou capaz de ser racional plenamente é acreditar que a Terra é plana, certo? Certo. A maior parte da humanidade sempre foi religiosa. E aí, por exemplo, o Freud tem um texto brilhante chamado Futuro de uma Ilusão, a ilusão é a religião, no caso, em que ele diz que a origem da religião é o desamparo humano. Um conforto, talvez? É a busca de uma resposta ao desamparo, que conforte. Por quê? Porque a espécie humana é desamparada. Né? Perdida completamente. Sim. A gente não sabe o que está aqui, provavelmente por motivo nenhum, um acidente cosmológico, sei lá, mas não vou entrar nesse assunto. Não sabe para onde vai, portanto não há um sentido a priori, certo? Você tem até um filósofo que eu gosto bastante, um norueguês, morreu em 1990, chamado Zapfe, que fala que a consciência é uma espécie de erro da evolução. A consciência é uma espécie de erro da evolução, tá? Nos faz sofrer, nos faz saber mais do que a gente devia, certo? E o desamparo viria, então, dessa percepção profunda de que nós somos uma espécie que se arrasta, Ou cria seja, coisa. A gente é menos evoluído que o animal, segundo essa tese, porque o animal, ele... Não é que a gente é menos, a gente tem um problema que o animal não tem, entendeu? O animal tem um instinto e vai. Ele não tem uma voz na cabeça do pombo, não vai voar. Ele tem que voar e vai. A gente tem uma voz, não vai para o trabalho, não faz isso. Isso é a consciência que também atrapalha a gente, é isso? Esse autor, sim, esse autor, ele fala na abertura de um texto dele, que existe em português, um opúsculo, como a gente fala em filosofia, que é um texto curto, um ensaio curtinho, é chamado O Último Messias. Aliás, o nome é O Último Messias. Pronto, vamos. Olha, maravilhoso. Que ele fala que em um dado momento, lá na pré-história, o homem acordou um dia e percebeu o seu próprio corpo. Tomou consciência de que ele estava ali. Sua mulher disse para ele, vá caçar. Ele saiu para caçar. Quando ele ia matar o animal, ele ficou com pena do animal. Começou a pensar no sofrimento do animal, não matou o animal. Naquele mesmo dia ele foi encontrado morto, assassinado, morto, devorado por um predador. Que não pensou. Que não pensou, exatamente. Então, assim, portanto, a consciência moral não trata-se de dizer que isso tudo é um lixo e de que a gente deveria voltar a viver como os animais não racionais, porque a gente não pode. E, aliás, a gente sem a consciência provavelmente já teria sumido, porque a gente não produz veneno, não voa, não tem garras, não tem armas, dentes. Não tem as ferramentas. Então... Só que a nossa própria ferramenta é como se fosse uma garra que nos mata também, né? Como se o escorpião ficasse se envenenando. Exatamente. Ele compara com o alce pré-histórico que viveu muito na Islândia, que tinham galhos muito altos na cabeça, que era uma arma boa, mas pesava demais. Ou seja... Ele está extinto. Então, o Zapfe levanta a hipótese que ele tenha sido extinto por causa do peso dos galhos, né? Bom. E compara a consciência humana. Você falou, né, sobre os filósofos, né, que você, gente pesada que você leu e tal, mas tem muitos outros filósofos também pró-religião, né? Como é que você chegou na sua conclusão, você consigo próprio, do tipo, em algum momento você era um adolescente que acreditava no catolicismo e tal, e de repente você foi mudando, foi leitura, como é que foi esse seu encontro com o ateísmo? Olha, assim, eu cresci num ambiente secularizado, como se fala, quer dizer, secularizado ao pé da letra significa numa família em que se vivia no tempo histórico, tecnicamente falando, assim. Não era uma família religiosa. Então, portanto, apesar de que eu estudei escola antes da universidade, a vida inteira no colégio jesuíta, assim, sensacional. Os jesuítas pelo menos eram muito bons em educação, né? Mas eu tenho uma lembrança, quando eu aprendi a ler, o meu pai me deu 2 livros, digamos assim, para ler.
Ele era um médico, aqueles médicos humanistas, sabe? Não só técnico, como é a medicina hoje em dia, principalmente. Certo. E um livro era a Bíblia e o outro um livro sobre átomo. Ou seja, ciência e Bíblia. Ao Né? mesmo tempo. Escolhe. Então, não, eu li os dois. Era uma pílula né? vermelha e uma pílula... É tipo assim, mas assim... então, eu não cresci é um ambiente não religioso, mas é um anticlerical, como Tá. se fala, né? Não um ambiente contra a religião. Simplesmente um ambiente em que não havia um discurso da fé, uma coisa de você ir para templo religioso, entende? Não, um ambiente questionador. Sim. Então, é como se fala em filosofia da religião. Foi um ateísmo meio orgânico, Tá como bom. se diz. Não foi revolta contra o pai, sabe? Essa Que coisa... muitos ateus, eles viram uma antítese... tem daddy issues, como se fala em inglês. Tem questões com o pai e acaba virando ateu porque tem raiva do pai. Então, eu não experimentei esse processo. É tipo entende? um radical crente, aí ele se torna um radical não crente. Justamente, pentelho dos dois polos. Entendi. Ele é radical, não importa. O seu foi por uma questão... Foi uma coisa meio natural. Isso. Mas você já chegou a se questionar no seu ateísmo? Já teve algum momento que você duvidou dele? Alguma viagem de avião que deu uma tremida e você deu aquela rezada? Já teve alguma situação que um amigo seu ficou doente e você entendeu um milagre, alguma coisa do tipo? Não. Primeiro porque eu viajo muito de avião, mas nunca passei por uma situação perigosa. Nem Agora você uma fala, vez só tive a o piloto turbulência da Gol legal. agora vai tremer o avião para ver se você realmente é ateu. Depois você soltou essa declaração perigosa, essa declaração. Não, mas é uma questão de sorte também, né? Sim. É uma questão de sorte. Então, não, eu nunca passei por nenhuma situação em que eu, digamos assim, eu rezei por desespero, Tá. né? Agora, questionar o ateísmo como alguém com formação filosófica o tempo todo. O tempo Você todo. pode estar errado. Legal né? saber disso. E assim, há uma questão sobre a origem do universo, né? Ao mesmo tempo, existem formas distintas de religião que não é exatamente só o que a gente está acostumado aqui no Brasil ou no Ocidente como um todo, que é o que a gente chama de tradição judaico-cristã, Sim. né? Da onde vem Jesus judeu, que depois morre, seus apóstolos judeus começam a pregar para não-judeus gregos e romanos, e daí nasce o cristianismo tal como a gente conhece. Existe budismo, existe politeísmos do tipo candomblé, né? Há quem pense, por exemplo, em estudos de pré-história da religião, que a gente começou primeiro a cultuar espíritos malignos, porque via a condição que se vivia um mundo perigoso, hostil. Então, talvez quem mandasse aqui era gente ruim, entendeu? Há religiões, hoje extintas basicamente, mas inclusive correntes no começo do cristianismo, que acreditava que quem criou o mundo foi um Deus mau. Tinha correntes que acreditavam nisso? Sim. Por conta do sofrimento que a gente vivia, porque imagino que antigamente era muito pior do que agora, devido à falta de conforto que a gente tinha, né? Só que eles não conheciam conforto também, né? Ok. A gente hoje, assim, por exemplo... A gente sabe o que tem para saber o que falta, Exatamente. né? Quando chovia, no começo do século XIX, não faltava luz. Porque não tinha luz. Não tinha luz. Então, hoje quando chove, falta luz. Agora que a gente depende de Wi-Fi o tempo todo, internet, não sei o quê, então não é só a luz que falta. Sim. Falta, inclusive, a internet. A gente virou o cara que reclama no avião, do tipo, porra, o meu Wi-Fi não tá funcionando, sendo que não tinha nem Wi-Fi nem um avião. Exatamente, exatamente isso. Exato. Né? Então, assim, portanto, hoje, é claro que hoje nós temos um conforto muito maior do que se tinha há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás. Basta pensar que, até ontem, o número de partos que levavam à morte a mãe e a criança, ou um dos dois, era enorme. Sim. Né? O número de crianças que morriam na primeira infância era enorme. Entende? Então, a humanidade vive no conforto e no luxo, começou ontem essa experiência. Mas, segundo o Trump, talvez, dependendo do que vai acontecer aí no futuro, mas assim, você acha que o excesso, então, nos transforma em mais tristes? O excesso do que tem hoje de conforto,
o excesso de conhecimento, o excesso de celular, o excesso de informação, na verdade isso é o nosso grande mal atual, porque antigamente que você falou, né, a gente achava que o mundo ele era dominado por forças ocultas que são más, mas ao mesmo tempo você tinha menos noção do que você estava perdendo. Porque você estava perdendo menos, porque você não tinha muita nada. coisa para perder em termos de técnica, né? Tecnologia. Então o mal não conforto. dominaria hoje, é isso que eu quis dizer, entendeu? O mal não dominaria hoje? Então, olha, hoje não existe religião conhecida que entenda que o mundo foi criado por um Deus mau, né? Não existe assim no espectro sociológico, né? Inclusive porque é muito provável que à medida que o ser humano foi desenvolvendo mais potência científica, tecnológica, ele começou a acreditar mais nele, né? Basta observar como o otimismo é muito fácil quando você é rico. Porque a sua vida, inclusive, olhar para o horizonte, para o futuro, né? Porque você vê que você é capaz. Você não depende de fatores externos. É você com você. Você está no time dos que controlam os fatores externos a maior parte do tempo. Afora morte, Sim, que é doenças. democrática, Sim. né? Em grande medida nesse sentido metafórico. Então, assim, me parece que o surgimento da técnica ao longo do tempo, apesar de que ela é um ganho enorme, a gente sempre foi meio ambivalente em relação a ela. Porque a primeira reflexão conhecida do Mediterrâneo Oriental para cá, conhecido grosso modo como Ocidente geográfico, é cerca de 2.500 anos atrás, uma peça chamada Prometeu Acorrentado, do autor chamado Ésquilo, que lá no século XIX, uma autora, filha de filósofo, chamada Mary Shelley, escreveu Frankenstein ou Prometeu moderno, certo? Prometeu é um titã grego que, no mito grego, teria nos ensinado a arte de fazer fogo. Zeus o castiga, o fogo significava, na reflexão grega de 2.500 anos atrás, a técnica. Então a gente poderia ou não saber fazer fogo. O medo de Zeus é que a gente tocasse fogo em tudo. Então era melhor a gente ter acesso ao fogo quando tinha um relâmpago, que os deuses davam, digamos Uma coisa assim. meio Oppenheimer, né? Que é aquela coisa Não, mas o Oppenheimer falou, eu conheci o pecado. Quando ele fez o Projeto Manhattan, ele disse isso. Eu conheci o pecado. Só para explicar, o cara que fez a bomba atômica... É isso aí. Na verdade, fez a bomba atômica e o medo dele é que isso fosse usado para fins como foram usados, né? Acabou até hoje não sendo usado definitivamente, né? Não aconteceu. Não sabemos que momento você está vendo esse vídeo. Não. Se as bombas atômicas e de hidrogênio, que é pior do que a atômica, tivesse sido usada, ele não estará assistindo esse vídeo, provavelmente. Ou estará assistindo, a gente Mas não se sabe tiver aonde. caído em algum lugar que não onde ele está, não sabemos. Então, o fato é que durante a Guerra Fria, entre a União Soviética e Estados Unidos, não houve uso de bomba atômica. Sim, né? sim. Os dois países tiveram juízo bastante para se arranhar, brigar através de outros, mas não usar armas nucleares. A gente não sabe que isso pode acontecer, por exemplo, se o regime dos ayatolás no Irã tiver bomba atômica. Bom, esperamos que não. O que você, como um estudioso religioso, e ao mesmo tempo ateu, e dá para ver que um ateu que pode mudar de opinião, porque como você é um cara que lida muito com a sua própria mente, você estuda bastante, estudo pode ser, né, cada situação pode mudar a sua cabeça. Qual que é a resposta do ateu? Porque a gente vê o católico, né, ele tem umas respostas baseadas no cristianismo, na Bíblia. Isso te dá uma certa... um desamparo dentro de ti, porque se você não tem algo que te guia, o que te guia? Como que você cria a própria moral sua? Bom, a moral, ela é uma criação humana. Do meu ponto de vista, a religião também é uma criação humana. Sim. É cultura, né? Ela é uma criação humana, que não é uma criação plenamente racional, como alguns pensam que ou mesmo filósofos como Kant postularam uma razão prática universal e tal, mas isso é uma outra história.
Então, o que eu estou dizendo é que eu não tenho uma moral. Existe uma série de concepções morais das quais eu faço parte, na qual eu nasci, na qual eu fui criado, certo? Então, nesse sentido, eu não acho que ninguém tem uma moral. Eu sei que no senso comum se fala assim, mas do ponto de vista da filosofia não há isso. Há um processo longo, histórico, de criação, coletivo, ao longo de muito tempo, sem ninguém estar dirigindo isso, né? Agora, com relação quando você fala do desamparo, né? Veja, eu não sou religioso, não é porque eu não quero, eu não consigo. Muito bom. Entende? Não é uma coisa assim, não vou acreditar em Deus. Acho que acreditar não é uma em rebeldia, Deus. Né? Igual você falou. Não é uma rebeldia, eu não consigo. Então, assim, eu não tenho a experiência, talvez um dia eu tenha, mas até hoje não tive. Eu não tenho a experiência de alguém que passa por uma situação difícil na vida, conversa com Deus e acha que ele respondeu de alguma forma, através de algo que aconteceu, entende? Sim. Eu não tenho essa experiência. Então, situações difíceis que eu já passei na vida, eu não tinha esse Deus para falar ou pedir, né? Eu tinha... Minha mulher, por exemplo, ficou muito mal de Covid, né, em 21, bem mal. Só tinha ciência. Os médicos, né? O tratamento, o processo, né? E quem é religioso, provavelmente num momento como esse, entende? Inclusive dava sentido. Eu não esqueço de, logo no começo da pandemia, uma das meninas do caixa da padaria perto da minha casa, bem no começo da pandemia, mas já estava em lockdown, em quarentena, como se falava na época. E ela falou assim para mim: ô professor, eu sei que o senhor não acredita nessas coisas. Eu nem sei por que ela achava isso, eu nunca tinha discutido com ela esse tipo de assunto, mas você associa filósofo, professor, não sei o que, não acredita em nada. Sim, normalmente é assim que se pensa, né? Eu sei que você não acredita nisso, mas esse vírus foi Deus que mandou porque ele está de saco cheio da humanidade. Né? Que é uma interpretação muito comum para epidemias. Acaba. Sempre foi. Né? Sempre foi. A humanidade sempre interpretou sofrimentos à luz de explicações divinas. Não só o Deus da Bíblia, qualquer outro Deus. É Deus te dando força, seria isso? É Deus te castigando, Deus cobrando, né? E Deus fazendo um processo em que aqueles que acreditam nele iriam se salvar. Perdi cabelo porque eu traí a minha esposa. É uma coisa que, tipo, Sim. É uma coisa que leva a outra. Se eu estou hoje mal é porque eu Ou fiz então na vida passada, como creem os espíritas. Então a criança sofrendo com 10 anos, não deu tempo de pisar na jaca, mas pisou na vida passada. Então, uma e aí está pagando agora. Ou seja, grande parte do esforço religioso é para explicar o sofrimento, como dizia Nietzsche, né? É para explicar o sofrimento. Grande parte do sofrimento religioso. Mesmo a época que Jesus nasce, né? Supostamente no ano 1 da era cristã, mais ou menos, a dúvida se foi no ano 1, ano 2, ano 3, pouco importa, aqui, os judeus, né, a Israel antiga, vivia já há 200 anos, para fazer uma conta redonda, grosseira, no movimento religioso chamado movimento apocalíptico. Né? Jesus Cristo é um judeu apocalíptico. E os apocalípticos judeus acreditavam que o mundo estava sob o domínio do mal. E que Deus tinha passado o mundo para o demônio, como ficou famoso, né? Porque os judeus não estavam fazendo o que tinham que fazer, como o povo eleito. Devia estar obedecendo Deus e não estava. Então Deus resolveu punir os judeus e com essa punir todo mundo. Né? Por isso mandou... E aí o mundo mandou os romanos para cima dos judeus, né? Então estavam submetidos ao Império Romano, e nesse processo eles esperavam que viria o Messias, que seria o cara que ia vencer o mal, libertar os judeus do domínio romano, é um líder militar, né? O Messias, e daí tirar o mundo do domínio do mal. O que fez o cristianismo? Não aconteceu o que se esperava, Jesus morreu na cruz,
não libertou os judeus dos romanos, nem parecia que era essa a preocupação dele. O mundo não acabou, como os apocalípticos achavam que ia acabar. Achavam que ia acabar naquele período. Né? Não acabou, o próprio Jesus achava que o mundo ia acabar, né? O histórico, né? Ele fala isso. Então, assim, o que aconteceu? O que é que os cristãos, depois de Cristo morrer, Cristo significa Messias em grego, né? Então, assim, eles criaram, falando do ponto de vista histórico, tá? Tá. Eu sei que quem acredita Então, não acha que religioso, foi isso, tá. né? Criaram, moçada tipo Paulo e companhia, e Lucas, e Mateus, e um monte de gente lá, né? Criou a ideia de que Jesus iria voltar. No próprio Atos dos Apóstolos, 40 dias depois da ressurreição. Então, Jesus tinha que voltar. E aí, então, ia acontecer o que estava previsto. Do ponto de vista histórico, eles tiveram uma grande sacada. Deu ruim, não deu certo o movimento, mas ele dará no futuro, porque ele vai voltar. O que os americanos chamam de second coming, a segunda vinda de Jesus Cristo, né? E aí, quer dizer, nessa segunda vinda, aí o Apocalipse ia acontecer, como João escreve no livro Apocalipse. Então estamos neste momento. Não. Algumas pessoas acham que o mundo está acabando. Entre 99 e 2000, eu morava em Israel, fazia postdoc, e muita gente achava que Jesus ia voltar, ano 2000, né? Sim. Então tinha bastante gente que você via em Israel meio com cara meio de... Você pegou já esse maluco. momento, né? Entre 99 e 2000, eu morei em Israel 2 vezes. É impressionante como... eu tenho 42 anos, né? E hoje todo mundo fala assim, o Brasil vai quebrar, o mundo vai acabar, mas é uma constante de gerações. E o mundo não acaba e o Brasil não quebra. É sempre uma coisa que parece que a nossa geração começa a acordar para as coisas que estão acontecendo e a gente começa a acreditar no que meu avô falava, no que meu bisavô falava. Que o mundo ia acabar. O mundo ia acabar. O mundo vai acabar desde o dia que eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, eu escuto que o mundo vai acabar. Só que antigamente eu não me importava se o mundo acabasse. Agora que eu tenho um apartamento, eu fico um pouco preocupado. Porque Você acabou de pagar o apartamento? tô pagando ainda. Tá pagando ainda? Eu não sei se eu continuo. Por isso que eu te trouxe aqui. Se eu continuo ou não continuo. Olha, financio ou não financio. eu acho melhor você continuar a pagar. Porque senão aí vai acabar mesmo. Porque se você parar de pagar, o seu mundo vai acabar. Aí o meu mundo vai acabar. O nosso não, mas o seu sim. Pois é uma das teses, né? Que as pessoas acreditam, inclusive, que o mundo acabar é o seu mundo vai acabar, né? Não necessariamente o mundo no geral, no contexto. É muito mais provável. Aliás, os primeiros cristãos também tiveram... Não é à toa que a religião pegou, porque teve gente muito inteligente na origem desse negócio, né? Que é assim, que inclusive esse fim do mundo, o reino dos céus que viria, né? O que os apocalípticos esperavam, é uma experiência interior. Anterior? Interior. Interior. Você tem cristãos do começo do cristianismo que falavam isso, né? Que é uma experiência interior. O reino de Deus não é... A Bíblia, no fim, é uma alegoria sobre você próprio. Interna. É como junguianos acreditam, algo assim, né? Seguidores do Jung, mas não só eles. Sim. De que aquilo tudo é uma simbologia que fala da experiência da consciência, do autoconhecimento, né? Então, assim... Que a morte é uma... Entendi. A morte, na verdade, é você começar a despertar para a verdade e não... Transformação. Né? Isso é uma coisa que talvez... Entendi. Ateus acreditam nisso, independente da coisa religiosa, mas sim da consciência humana ou não? É possível. É possível. Com certeza. Assim, porque você há mudanças. Você tá o tempo eu todo... não penso assim. Sim. Né? Eu não partilho de nenhum mito do progresso, assim, de que acho que a humanidade está melhorando. Você acha que a gente está... Eu queria ver... Na mesma. Na mesma. A gente melhora em algumas coisas. Ok. Entende? Assim... Vacina, eu acho um grande avanço. Sim. Wi-Fi é um grande avanço. Wi-Fi, antibiótico, avião, Sim. né? Democracia, né? Acho que esses elementos são a superação da escravidão. Ok. Né? Tudo isso eu acho que toda essa discussão, por exemplo, de ontem, do Dia da Mulher, emancipação feminina e tal. Agora, eu acho que a gente avança, cria problemas, resolve, aí aparece outro problema. Porque a própria solução cria um novo problema. Né? Eu não sou hegeliano, como se fala em filosofia. Eu não acho que a história está avançando, aprendendo consigo mesma, ou seja, nós, e cada vez fica melhor. Não, eu acho que em alguns momentos é melhor assim, em outros momentos é melhor assado. Entende o que eu quero dizer? Sim, o ser humano, enquanto tal, assim,
por exemplo, eu suspeito que se acabasse a economia mundial, tal como a gente conhece, e acabasse a tecnologia, sabe, uma catástrofe assim, distópica, como se fala, a gente ia voltar a praticar a escravidão, sabe? Ia se voltar ao neolítico, porque não ia ter outra força a não ser a física humana. A minha visão, obviamente achismo, né, é que a gente está vivendo uma repetição da sociedade, só que na era digital. É quase como se a era digital tivesse começando. Então a gente já passou pela criação da nova língua, a criação da moeda, e daqui a pouco a gente vai ter já tem escravidão de alguma maneira, né, no digital, e daqui a pouco a gente vai passar para grandes navegações. Eu tenho uma visão que o digital é um outro mundo diferente do mundo. Aqui a gente está em 2025 e aqui a gente está em 2026. 2026, desculpa. Eu estou em 2025. Na cabeça. Aqui a gente está em 2026, mas no universo digital a gente ainda está ali em 1600 e alguma coisa. Sei que ainda vai avançar muito. Vai avançar. Tanto é possível. Tanto tem a coisa do cancelamento, né, do meu feudo contra o seu feudo, eu te destruo, né, para ter a minha regalia. E aí eu te pergunto, caso a gente está falando de possibilidade de esse Salvador voltar, né, que achei muito interessante essa sua visão, né, sua visão não, o fato, né, que deu errado, né, historicamente falando, deu errado. Então falou assim, quando Jesus voltar é que o bicho vai pegar, não é quando ele chegasse. Tá muita gente falando assim, Jesus vai voltar, porque segundo os escritos, né, se a gente for ler e tal, tá chegando aqui naquele período que vai chegar o Salvador, e esse Salvador vai primeiro trazer uma paz no mundo, e essa paz no mundo, na verdade, é do anticristo, e isso vai gerar depois um grande problema tal. Fazendo uma brincadeira de exercício filosófico aqui, se Jesus, de fato, aquele ser que a gente estudou, voltasse para essa sociedade, o que você acha que ia acontecer? Então, eu acho que ia ser muito ruim para ele. É claro que naquela época também foi péssimo. É óbvio. Sim. Ou seja, ele nunca se deu bem aqui. Mas naquela época não tinha sites de fofoca. Não, é outro problema, né? A cruz também não está nem um pouco bom. Né? Tá bom. Então, assim, eu na verdade acho que ele, tendo passado o que passou e sendo inteligente como ele mostrou que era no que ele falava, no que ele pensava, provavelmente ele não ia querer mais saber de ficar aqui, né? Tá certo. Mas assim, se ele voltasse, suspendendo tudo isso, se ele voltasse, eu acho que ia encher muito o saco dele. Muito, cara. Talvez é por isso que ele não... Iam cancelar ele, se ele não desse a resposta certa. Imagina assim, primeiro vamos dizer para onde ele iria. Tá. Né? Ele viveu lá na Israel Antiga. Sim. Galileia, passou por Jerusalém, né? Mas assim, se ele resolve voltar hoje, imagine se ele avisasse que ele ia voltar e ele chega. Eu acho que o problema já ia começar aí. Por onde que ele vem? Onde ele vai se hospedar? Puta, por que ele escolheu esse lugar? Roma, Tá. Jerusalém, né? Brasília, Não dá. né? Nova York. Onde que ele vai morar? Jesus capitalista? Então. Jesus com luxo? Onde ele vai ficar? Sim. Já ia começar, porque assim, naquela época a humanidade já era chata. A humanidade é meio chata, Sim. né? Sim. Já era chata. Mas, sei lá, se falava entre 10 pessoas. Hoje, entre milhões. Sim, qualquer escolha... A chatice é E exponencial. dizer, porque a escolha dele já geraria um burburinho porque ele escolheu... Por que você não foi para lá? Você veio para cá. Já ia ser cancelado no Aí, se ele fosse para Jerusalém, aí ia ter a moçada antissemita que ia dizer, mas como assim? Você é sionista? Caraca, não certo? parei pra pensar nisso. Já começava por aí, o rolo. Sim. Depois disso daí, viria a história de, afinal de contas, o que o senhor tem a dizer sobre a transfobia? Ia ter que começar novas certo? Questões. O que o senhor, para o senhor, o que é a mulher, por exemplo? Né? E dependendo da resposta. Que tipo de linguagem que ele iria utilizar? Eu não estou nem entrando em questões mais sociológicas profundas. Eu acho que, sendo ele uma figura religiosa, né? Sim. E, portanto, despertando muita expectativa, como toda figura religiosa desperta em quem resolve seguir de alguma forma, eu acho que ele ia encher muitos. Ele ia ter redes sociais? Não ia ter redes sociais? Ia ter bastante seguidores. Se ele não tivesse redes sociais, eu ia achar que ele era o quê? Metido? Arrogante?
né? Sim. Ele acha que todo mundo é idiota, por isso ele não ia ter redes sociais. Não, e agora você está me fazendo pensar, porque assim, Jesus, no caso, foi o primeiro cancelado da história, né? Eu não sei se o primeiro, porque outros caras se sim, ferraram. Sim, mas o mais famoso cancelado da história. Seguramente do lado de cá do planeta, sim. Porque o que aconteceu com ele foi um cancelamento de acordo com as opiniões que ele estava emitindo naquele período. É que foi um cancelamento físico, inclusive. Físico. Que era o cancelamento da época. Porque não tinha outra forma de ser cancelado. Os romanos crucificavam os piores criminosos e criminosos políticos. Jesus morreu como um criminoso político. E aí eu vou fazer uma pergunta delicada. Jesus, nessa polarização, seria de direita ou de esquerda? O que as pessoas iam entender Jesus? Essa pergunta já pelas redes sociais já fizeram, né? É uma pergunta muito comum, né? É assim, veja, primeiro, direita e esquerda é uma categorização anacrônica. Não existia isso. Sim. Ele não sabia o que ele era. Ele era Jesus. Isso começou, para usar uma data clichê, mas não errada, na Revolução Francesa. Sim. Direita e esquerda. Girondinos, jacobinos. Quem sentava à direita do rei, quem sentava à esquerda do rei. Bom, isso é um clichê histórico, mas nem por isso errado. Então não há como se perguntar isso, Jesus. Entendeu? Sim. Agora, você estando aqui, olhando e lendo, melhor dizendo, lendo, porque é isso que a gente faz, lendo e refletindo sobre coisas que ele falou e sabendo, que não é uma coisa que o senso comum sabe o tempo todo, que Jesus está numa tradição israelita profética e apocalíptica, certo? Ele está enquadrado numa tradição histórica israelita da época. Ele tinha lá as críticas aos poderosos, né? Sim. É mais fácil um camelo passar, certo? Do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, lembrando, Jesus era contra político em geral, de direita e de esquerda. Ele na tradição profética, a israelita antiga, os profetas desciam cacete em todo mundo, no povo e nos poderosos. Sim. Tá? Sim. Porque eles queriam que o mundo fosse regido por Deus. Uma teocracia, é outro barato. Né? Então não dá para dizer que ele não era nem de direita nem de esquerda. Sim. Agora, dá para dizer que Jesus não era a favor de luxo. Mas conforto. É importante lembrar, né? Jesus mandava largar a família, dá a tua capa e me segue. Quer dizer, há que se entender também que era todo mundo pobre. Não existia um luxo tão luxo. Só existia dos muito ricos. Não tinha classe média. 95, sei lá, por cento é um dado aproximado dos judeus da época, eram todos analfabetos. Certo? Não tinha avenida. Sabe? Sim, sim. Quem tinha cavalo era milionário. As pessoas viajavam a pé. Então, Jesus era contra luxo, mas luxo era de 5 caras. Sim, né? sim. Mas sem dúvida nenhuma, como há na tradição israelita profética, não há uma simpatia grande pelos poderosos. Nunca foi, né? Jesus não tinha uma simpatia grande. Ou seja, isso daqui que a gente tem hoje, nessa sociedade onde as pessoas defendem com unhas e dentes seus políticos, é uma coisa que Jesus seria totalmente contra. Ele provavelmente não estaria metido nessa bagaça. Ele seria um isentão, né? Então. Olha, então assim, para um isentão ele se deu bem mal, né? Como todo isentão. Porque assim... são porradas de todos os lados. Não, porque quando muitos judeus entenderam que ele era o Messias, e o Messias era uma categoria política, os romanos entenderam que ele era perigoso. Tanto que colocaram na cruz, né, Jesus Nazarenos Rex Judeus. Sim. Jesus de Nazaré, reis dos judeus. Né? Sim. Então, assim, portanto, ele foi lido como um sujeito assim meio... Existia na época um movimento entre os israelitas chamado Zelotas. Sim. Esses eram da pá virada, esses atacavam romanos, faziam armadilhas, roubavam dinheiro dos ricos. Jesus não está no meio dessa patota. Quem era dessa patota era Jesus Barrabás, Sim. que o povo escolheu porque era um herói, né, anti-romano. Mas, assim, seguramente ele não foi lido como um sujeito pacato. Quer dizer, desde aquele tempo o povo escolheu errado, né?
Então, mas naquele momento, para o povo, fazia sentido escolher Barrabás, porque Barrabás era um herói, Sim. entende? Ele era um cara que enfrentava o Império Romano. Ele era uma espécie assim de alguém que queria derrubar o poder romano e devolver o governo da Israel antiga aos judeus. E Jesus era só um cara pacífico. E Jesus é um cara que falou, dai a César o que é de César. Meu reino não é desse mundo. Entende? Sim. É nesse sentido muito mais sofisticado, politicamente dizendo, Pois é. e desapegado dos instrumentos materiais de controle do mundo. Quer dizer, Barrabás poderia ter virado um Jesus da nossa geração se a história fosse contada de outra forma? A gente poderia estar, de alguma maneira, cultuando Barrabás? Barrabás era um herói local, israelita, revolucionário, né? Que fazia guerrilha, digamos, meio terrorista, de certa forma. Entendi. Né? Então, assim, até onde se sabe, o nome dele era Yoshua Barrabás, Jesus Barrabás. Sim. Né? Jesus era um nome muito comum na época, né? Muito comum. Então, assim, não sei se a gente cultuaria o Barrabás, porque ele é um herói tipo local, entende? Sim. Coisa muito local. Mas na história dos judeus da antiguidade, Barrabás é um herói. Porque a gente é uma sociedade ocidental aqui, agora que a gente está falando, que utilizou, né, a ideologia de Jesus para chegarmos onde a gente chegou. Você já se questionou se isso também fez sentido em algum momento? Quem disse que a gente não está cultuando a pessoa certa, a pessoa errada? Era para a gente estar, na verdade... Quem disse que Jesus de fato era filho de Deus? Por que a gente virou cultuador de uma história de um único ser e não de outros seres? Como que a filosofia enxerga isso? Olha, essa é uma questão muito grande. É mais fácil responder pela história do que pela filosofia, porque, pelo menos a partir do século XVIII, a filosofia começou a questionar as religiões de forma muito sistemática, a partir do século XVIII. Né? Historicamente, achar que Jesus era filho de Deus é um processo que foi acontecendo ainda ele em vida, né? Sim. Né? Porque ele mesmo falava, que né? se entendia e ele falava. Ele chamava Deus de Pai. Na tradição israelita antiga, como até hoje, né? Você chama Deus de Senhor, mas você também chama de Pai. Mas ele chamava muito de Pai, né? Ele falava com Deus, Abba, Pai, né? Então, assim, e ele falava que ele era filho de Deus. Todo mundo mas ele era especial. Ele tinha uma relação com Deus. Jesus Pai provavelmente era um místico, como se fala. Sim. Era um homem que tinha êxtases místicos, sabe? Contato, interpretado como contatos com Deus. Então, a ideia que ele é filho de Deus começou com ele em vida e depois da morte pegou pesado. Pegou pesado no sentido de isso foi reforçado até se chegar no prólogo do Evangelho de João, que não é necessariamente o apóstolo João, mas é uma outra história. Na época, quando se fala Evangelho de João, não significa que João escreveu. Significa que a pessoa que escreveu se colocou na tradição apostólica de João. Isso vale para qualquer evangelho. Né? Então, assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. O evangelho é escrito em grego, os evangelhos todos escritos em grego, não em aramaico, hebraico. O João está falando logos. É a palavra que ele usa, é logos. Logos é uma palavra grega que era utilizada por filósofos gregos, inclusive estoicos, que é da época do cristianismo em Roma, né? Que era usado para descrever uma espécie assim de organizador do universo. Tá? Então, quando João fala que no princípio era o verbo, logos, porque uma das traduções de logos é lógica, linguagem, né? Sim. E o verbo se fez carne, ele está dizendo que Jesus estava no princípio e que ele encarnou. Portanto, Jesus não é um homem comum, Jesus é Deus, como o cristianismo assimilou. Certo? E aí ficou. Jesus é Deus, portanto, quando no útero de Maria ela gestou o Jesus bebê, como diz a narrativa, né? Na realidade, Jesus como espírito já existia, porque ele existe desde o começo, porque ele está junto com o Pai. Ele é o Pai, como diz a Trindade, né?
Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é tanto Filho quanto o próprio Deus, que ele encarnou no homem. Esse é o grande barato do cristianismo, né? Sim. Então, quando Maria estava gestando Jesus bebê, embrião, depois bebê no útero, Jesus, ele já existia como espírito, como uma divindade, e ele encarnou dentro do útero de Maria para nascer como bebê. E aí viver no mundo como homem, entende? Sim. Então os cristãos foram muito longe. Pois é, mas nesse período todo, Pondé, não teve uma outra pessoa que também trouxe esse tipo de informação, porque Não. Jesus se autodenominava, né? Ele nunca se disse Deus, Jesus. Filho de Deus, desculpa. Ele falava Filho de Deus. Então, mas Só que ele virou Deus mesmo, virou né? Deus. Mas nesse período, considerando que tem uma série de... Tem o Henri Cristo que está aqui Eu conheço, já em vi Brasília, eles na minha aula. falando que ele também... Por que a galera descredibiliza? Gostamos dele, hein? Às vezes pode ser o próprio Henri Cristo, é a volta e a gente Respeita ele. está fazendo piada, igual naquela época também não acreditavam. Voltou já. Eu conheci o Henrique Cristo, os alunos trouxeram ele numa aula minha na FAP. Ai, peraí, eu preciso saber disso. Ô, pai. E aí, como é que foi esse encontro com Jesus? Não com Jesus. Henrique Cristo não é Jesus. Eu sei. Como é que foi? É assim, isso inclusive deve estar no YouTube, em algum lugar, porque os Maravilhoso. alunos filmaram. Maravilhoso. Era um curso de ceticismo e a intenção era que os alunos fizessem perguntas. Para ele. O tratamento foi tranquilo, eu lembrei aos alunos que era ali era uma conversa de filosofia, porque não é fácil, de repente, você ver alguém e dizer, se referir a Deus como Pai, como ele Sim. faz, né? Sim. Ou falar com um sotaque supostamente neo-aramaico, né? E assim, agora há que se entender que quando ele foi à minha aula, não existia redes sociais como existe hoje, Certo. né? Ele não era famoso como ele é hoje, tá? E ele não tinha ido parar em televisão, brigado com o Super demônio, pop, nada disso. Jogar sinuca. Não era assim, Isso. Entendi. né? Mas, veja bem, você perguntou para mim no começo o que eu achava se Jesus voltasse. O Henrique Cristo, se não me engano, morou um tempo em Curitiba, Sim. tá? Que ele foi um grande, inclusive, manifestante, né, de Curitiba. Ele era, né, ele tem umas histórias dele, antes dele ser Henri Cristo, sim. ele como pessoa física, assim. Curitiba é uma puta de uma cidade, Sim. com qualidade de vida. Eu adoro Curitiba, Gosto acho muito. uma cidade muito boa de se viver. Venhamos e convenhamos, Jesus voltar em Curitiba, Ah, entendi. Pegou. né? Se ele fosse voltar, ele tinha que nascer lá em Israel do mesmo jeito, naquele Sim, inferno voltar que está o pra- tempo em guerra. Entende o que eu quero dizer? Entende? Então assim, e não dá para comparar a figura de Jesus, mesmo que eu trate como um personagem histórico, não que foi inventado. Ninguém sério acha que Jesus foi inventado. Não, claro, mas a minha... Mas não dá para comparar Jesus com o Henrique Cristo. O Henrique Cristo Não, é sim, uma foi figura. Uma brincadeira, mas assim, mas tivemos durante a história muitas figuras. O Gandhi, por exemplo, né? Em nenhum momento alguém olhou e falou, talvez seja essa a volta de Jesus? Esse daqui... Ah, sim, É. isso já se arriscou. Mas assim, primeiro Gandhi está num outro universo, né? Sim. No universo hindu, né? Que não tem nada a ver com o cristianismo. Jesus não voltaria de outra religião. Até poderia voltar, mas veja bem, não há... os muçulmanos, depois de Jesus, entenderam que um homem chamado Muhammad era um profeta. Sim. E os muçulmanos entendem Jesus como profeta, né? Todos os profetas da Bíblia. Então, assim, apesar de... Essa briga entre judeu e muçulmano é briga de primo, né? Totalmente. Então, você sabe que briga de primo é pior do que qualquer outra briga. Principalmente quando tem um inventário no meio, né? Que é exatamente o motivo da briga. Então, briga por terra, por não sei o quê, Sim. cidade e Papai tal. deixou pra mim, não foi pra você. Não, deixou pra você, é Mas isso ele aí. não quis dizer isso. Não, disse exatamente sim. isso, não é bem isso que estava escrito. Maravilhoso parar pra né? pensar que é uma grande briga de primo. Mas é uma briga de primo. Nunca parei pra pensar É. nessa forma. Realmente, é uma briga de inventário. Então, por isso é uma briga que não se resolve nunca. Sim. E Jesus indo pra Curitiba ia ser muita sacanagem. É, Porra, resolve aqui. que é vida mansa? Vai voltar em Curitiba, que é uma vida, qualidade de vida, Faz sentido, faz andar de sentido. bike, uma cidade com menos crime, Sim, entendeu? sim, sim. Puta cidade. Aí seria muito isentão ele vir pra Curitiba. Muito demais. Porra. Não tem nada a ver. Mas então,
Desde então, o que eu quis dizer é que houve outros momentos, por exemplo, se acreditou que Zoroastro era um profeta de Deus lá na Pérsia Antiga, onde é o Irã hoje, Muhammad depois de Jesus, os árabes e outros não árabes, iranianos não são árabes, passaram a acreditar que Muhammad era o último profeta enviado por Alá, que é o mesmo Deus da Bíblia hebraica, o mesmo Deus de Jesus, né? Então você teve outras manifestações, Buda, Sim. visto também como Buda, uma figura exatamente. divina, antes de Jesus, no caso. Então, assim, a humanidade já produziu figuras divinas. A Grécia tinha vários deuses, Sim. e Roma também, né? Sim, sim. Candomblé, Sim. que tem aqui no Brasil, várias figuras divinas, né? Então, os seres humanos, ao longo da sua história, produziram muitas figuras divinas. Você acha que o ser humano está precisando de uma figura divina específica para a nova era, a era moderna? Existe alguma uma criação nova que pode surgir? E no caso, a volta de Jesus, na verdade, é só um subterfúgio para uma nova entidade surgir? Eu não sei se uma nova, mas eu já vi gente que diz que Jesus é um ET, era, melhor dizendo. O Jesus primeiro. Era um ET, e, portanto, são os ETs avançados. Sim. Mas Jesus não voltaria em Varginha também, eu acho. Puta, meio bosta, né? Você foi buscar longe, né? Esse ET de Varginha, né? Você lembra disso? Porra. Você devia ser moleque, né? Moleque, porque senão... O ET de Varginha. Da mesma forma que não voltaria para Curitiba, ele não voltaria para Varginha. É assim, eu já falei várias vezes assim em aula, já escrevi isso, assim, eu acho que se alguém está buscando por necessidades espirituais uma religião, procura uma que tenha no mínimo 1000 anos. Legal. Cara, legal. Se passou pela Disney, sabe? Se é alguma coisa que surgiu das redes sociais, e desodorante é a mesma coisa. Maravilhoso. Entendi, lógico, você vai criar uma... Eu e meus amigos vamos criar uma religião. Então. Mas não vai acontecer isso em algum momento para essa religião daqui a 1000 anos ter 1000 anos? Pode ser que aconteça. Porque a cientologia seria a última, né? Talvez. A cientologia é meio que uma seita, né? Então, e o que difere uma seita de uma religião? É que não cresce tanto, né? Porque ela fica muito nichada. Muito nichada. Falta marketing, talvez, para uma seita virar uma religião. Falta crescer mesmo, né? Falta crescer. Veja bem, o caso de Jesus, você tem uma época, um povo que os romanos viam como um povo muito chato, encrenqueiro. Eu me refiro aos judeus, né? Sim. Encrenqueiro na região, porque era monoteísta, acreditava em um Deus só. E os romanos achavam isso coisa de pobre. Só pobre tem um Deus só. Porque eles tinham vários, né? Eles e os gregos, Deus pra caramba. E além do mais, se comparar Roma com a Grécia e a Israel antiga, Roma e Grécia era Nova York, Londres, Paris. Entende? Um romano olhava para um judeu de cima. Um grego, entende? Judeu, tanto que cristão, judeu, era tudo farinha do mesmo saco. Sim. Os romanos. Né? E era um povo que os romanos eles não queriam obrigar você a adorar os deuses deles, né? Em alguns momentos, alguns césares quis serem adorados e tal. Inclusive, alguns oficiais romanos falavam por cristão, reza pro César, vai embora, para de encher meu saco, entendeu? Dizer, o cara, reza aí 5 minutos, vai embora. Não, os caras, faz o que você quiser. Né? Os caras monoteístas é assim, né? É um Deus só, um Deus só, um Deus só, um Deus só. É um vegano, é um radical. É um radical. Você tem que acreditar no meu Deus. É isso aí, exatamente. Por imposição. É isso mesmo. Então, a gente sabe que o politeísmo ele tende a transitar melhor com outros deuses, que é um monte de Deus. Sim, porque você vai acreditar em vários, né? E aí, assim, e nesse sentido, quer dizer, você tinha ali um caldeirão, uma região em que os romanos estavam ali, porque ali sempre foi passagem, né? Sim. É a passagem por terra da Europa para a África, da Ásia para a África, da África para outros lugares. O Homo sapiens sapiens deve ter passado por ali para sair da África, ir para a Ásia e para a Europa, né? Então é uma região carregada de atividade ao longo de muito tempo, apesar que pobre, né? Depois se descobriu o petróleo em alguns lugares e tal. Então, assim, ali era uma região que estava agitada e tinha esse movimento apocalíptico há 200 anos, achando que o mundo ia acabar, que ia chegar o Messias. Então, Jesus não apareceu por acaso, historicamente falando. Ele apareceu porque havia uma expectativa apocalíptica entre os judeus. Meio parecido com agora. Então, mas só que agora não há isso de forma
Agora está tudo diluído Global, nas redes né? sociais, né? Porque não tem... Inclusive é um dos motivos pela qual a religião não tem como você prevalecer uma religião a partir de agora, porque é muito nichado o mundo. Antigamente era... As pessoas não se comunicavam, cara. Imagina, é quase todo mundo analfabeto ali. Sim, então o que você falava prevalecia. Nem se lia. Há uma discussão toda se Jesus era ou não analfabeto. Provavelmente ele não era, porque ele é narrado como alguém que está discutindo a lei judaica, né, a Torá, como se fala, os 5 primeiros livros da Bíblia do Velho Testamento. Então, dificilmente, mas havia toda uma cultura oral. Tinha Sim. gente que podia discutir porque ouvia o outro discutir. E repetia. Sim. E desenvolvia ideias. Jesus é um judeu apocalíptico que faz interpretações, algumas delas originais, sobre a Bíblia hebraica. Entende? Então, assim, por exemplo, amai o teu próximo como a ti mesmo está no Levítico, está na Bíblia hebraica, não foi ele que inventou isso. Começo da Bíblia, né? Mas ele falou isso, interpretou isso de formas mais radicais, ame o teu inimigo. Sim, Isso sim. já é, digamos assim, um tempero novo no barato. Sim, sim, sim. Mas quase ninguém sabia ler. Mas isso tem a ver com a consciência, talvez? Porque a gente tem uma voz interna, né? Jesus devia ter uma muito antenada, sei lá, em algum lugar, que trazia esse tipo de raciocínio que hoje a gente também teria. Essa voz que a gente tem, que a gente falou lá no começo, que nos difere dos animais e Sim. tal, o que você acredita ser essa voz nossa, assim? O que é isso? Muita gente vai para o espiritual e eu queria entender o que você acredita. Olha, infelizmente para muita gente, ou mesmo até para mim, às vezes pensando, eu entendo que essa voz é fruto da fisiologia cerebral associado às produções culturais. A tudo que a gente absorveu? E que a gente tem um cérebro, né? É um computador que foi absorvendo. Até onde a gente sabe, quando dá pau no cérebro, a consciência vai pro saco, né? Alzheimer. A pessoa perde exatamente... Perde a memória, perde função cerebral. Quer dizer, o boicote é tudo uma criação nossa própria, os pensamentos que a gente tem, tudo que a gente acredita, na verdade, é tudo que a gente viveu. Não tem coisa externa que está chegando pra gente. Então, Segundo a externa, ciência, né? espiritual, ou metafísica. Meu avô que morreu está me jogando uma informação. Isso... Apesar de que eu conheço muita gente até hoje que acha que quando sonha com o avô, é o avô mesmo. Isso vem desde a pré-história, provavelmente é uma das primeiras causas da crença na vida após a morte. É o sonho com pessoas que a gente conhecia que morreu, né? E até hoje tem muita gente que acredita nisso. Então, né? aí eu Mas eu... Tô pensando aqui se eu já sonhei com meu avô, minha avó, não lembro. Mas assim... eu seguramente não acharia que é o espírito dele que está falando comigo. Então eu te pergunto, porque se a gente tem na nossa consciência tudo aquilo que a gente viveu e absorveu, e você é uma pessoa que lê muito, estudou muito, como é a tua cabeça? Como é que ela fica? É um caos a tua cabeça ou ela é bem organizada? Não, ela não é um caos. Eu, por temperamento, sou uma pessoa razoavelmente disciplinada. Então... eu uso muito e sempre usei muito essa disciplina para ler, porque eu gosto de ler. Descobri que gostava. Fui incentivado em casa. E então não, pelo contrário, é razoavelmente organizada. Ela não tem uns pensamentos intrusivos que entram aí do nada e falam, Pondé, você não sabe porra nenhuma. Tem umas coisas assim que aparecem, isso daí você não está sabendo, o mundo vai acabar, Pondé. Cara, não. Se for pensamento intrusivo, seria muito mais da ordem de... e se eu não conseguir pagar o boleto X? Jura por Deus que você tem esse pensamento? Isso é um pensamento intrusivo para mim. Que maravilhoso. Eu não tenho pensamento intrusivo. O mundo vai acabar. Alguma coisa assim, como ansiedade. Você citou. A ansiedade faz exame médico, qual é o resultado? Isso sim, mas isso é bem concreto. Você tem uns medos, assim? Eu queria saber, eu queria entender como é que é a sua cabeça. Então, eu não penso na morte o tempo inteiro, eu não sou obcecado pela morte. Né? Ainda não, pode ser que eu fique em algum momento. Eu nunca fiquei doente gravemente. Né? Então eu não tenho ansiedade sem objeto. Tá, de alguma motivação. Ansiedade sem objeto. Sim, sim. Então eu tenho ansiedades associadas a determinados objetos concretos.
Alguém que acredita em astrologia diria que é porque eu sou taurino. Ok. Eu sou muito voltado para o concreto. É porque a sua cabeça, eu acho muito legal esse papo. Dá pra ver que você é uma pessoa, quantidade de informação que você tem. E eu queria saber se do nada entra uma música do El Chan e fica invadindo seus pensamentos. Não tem isso. Principalmente uma música do El Chan. Não tem. Se acordar, fica uma música na cabeça. Eu não nada invade a sua acordo cabeça. com nenhuma ideia obsessiva infame, assim, do tipo sim. intrusivo que você falou. Eu tenho preocupações concretas, que todo ser humano brasileiro, por exemplo, Sim, hoje em dia, sim, né? Os juros estão né? Preocupação, afinal de contas, para onde vai o STF? Entendeu? Você está nesse lugar. Será que se eu falar X, eu vou ser processado? Você eu tem ou um qualquer receio colega? de cancelamento, assim, do tipo... Não. Porque De você... redes sociais? Não. Não, porque você tá jogando ideias. Já tentaram me cancelar Jura? várias vezes. Cancelar no sentido, antes das redes sociais, muito leitor que não gosta do que eu escrevo, da Folha, sabe? Escrever para o jornal, porque antes de redes sociais você escrevia para o jornal, né? Sim, Ou mandava e-mail. Sim. Mandava e-mail também. O que demora o cancelamento também, porque é muito muito mais lento, assim. Então, digamos assim, eu já fui xingado muitas vezes. Eu como outras pessoas que atuam na mesma área que eu. Então, assim, eu acho que uma vez um entrevistador fez essa comparação, acho que é uma comparação que faz um certo sentido, é assim, tipo, eu e outras pessoas, a minha condição, inclusive já de ter uma certa carreira, a gente não é uma banda que lançou uma música e fez sucesso e sumiu. Sim, entende? Você tem uma recorrência. Tem uma história, que seja, muita briga com muita gente, Entendi. muita gente xingando, entendeu? São os mesmos inimigos durante muito tempo. O fenômeno do cancelamento, como existe hoje, ele depende muito de você querer adorar aqueles que querem te cancelar. Se você não está nem aí para eles... Se você é obsessivo que pelo se danem, seu inimigo, você se torna... Que se danem. Eu concordo. Entendeu? Quer dizer, o cancelamento que me importaria seria eu ser demitido. Mas tem essa preocupação, não? Não, eu não tenho essa preocupação. Exatamente. Mas estou dizendo, essa seria uma... Seria uma preocupação se você tivesse esse receio. Agora, hoje, na minha área de trabalho, que é a área que a gente chama de inteligência pública, intelectual pública e tal, hoje, no Brasil, existe risco de ser processado. Sim, mas você, por exemplo, você tem muitos podcasts, eu te acompanho há muito tempo, leio suas colunas e tal... Isso faz você ser uma pessoa que sempre onde você está, você vai trazer um lado intelectual muito interessante. Chega um momento que isso te enche o saco também, porque, cara, às vezes você não quer sentar e bater papo sobre o Palmeiras e o Novo Horizontino, e o cara fala, não, vamos falar análise sociológica. Isso acontece às vezes. Mas você queria falar isso sobre alguma outra coisa? Isso aconteceu comigo outro dia, numa padaria, conversando com um amigo meu, que também é meu advogado, é amigo e advogado. Que bom. Né? Aliás, bela junção. Então, assim, a gente estava conversando e nessa hora a gente já tinha acabado de falar o assunto do trabalho lá, mas então chega uma pessoa, porque isso acontece, às vezes aí cumprimenta, fala que é fã, ninguém nunca encontrou comigo e me xingou assim ao vivo. Que bom. Nunca aconteceu isso. E normalmente quem... Aliás, não acontece com ninguém, eu acredito. Não sei, comigo nunca aconteceu, mas também quem me segue, sei lá, eu não sou um cantor X, entendeu? Sim, a pessoa conhece outro tipo suas de opiniões. Público, E chegou então uma pessoa, aí essa pessoa vira para mim e fala, Pondé e tal, você aqui. O que você acha da guerra do Irã? Isso que eu estava lendo um problema. Então. Puta chatice. Aí... Você quer sentar 3h30 para ouvir a minha opinião? A situação se resolveu fácil porque eu falei, olha, eu acho que isso vai demorar muito, não dá para você já tem resposta agora. De... Às vezes tem, mas às vezes não funciona. Então, em poucas vezes eu já cheguei de ter que dizer, olha, não dá para discutir isso agora, né? Imagina como é que deve ser o seu Uber, que você tem 25 minutos de um trajeto e as pessoas perguntam sobre o sentido da vida. Às vezes acontece isso. E você tem uma resposta pronta já para isso? Sentido da vida, se alguém me pergunta isso daí, eu falo, olha, a corrida tinha que ser muito maior para poder dar uma resposta. Aí não vai dar tempo. Mas é ruim, você está pagando o cara para você dar a resposta. Mas às vezes acontece, mas não é todo mundo que faz isso. Não, né? Não. E tem muita gente que não me conhece. Tudo bem, mas você consegue ter papos informais com as pessoas.
Ou geralmente... Quando eu não estou trabalhando, eu só quero ter papo informal. Entendi. A pior coisa, inclusive isso também, ontem foi um dia, não, uma foi sábado, outra foi no domingo. Ontem me aconteceu também em determinado ambiente de alguém começar a querer falar comigo sobre o STF. Tá. Né? E, assim, o caso Vorcaro, provavelmente. Era exatamente esse caso. Exatamente. Então, assim, você quer encher o meu saco, quando eu não estou em ambiente de trabalho, é puxar assunto cabeça comigo. Deixa a dica, pessoal, presta atenção. Encontrou o Pondé na rua? Não puxe papo cabeça. Não puxa comigo. papo cabeça. Puta, mas que é melhor pede uma selfie. Isso. Tá? Ou fala... Mas não papo cabeça. Ou fala, e o Vasco? Umas coisas mais assim. Eu não gosto de levar papo cabeça fora do trabalho. Você tem um protocolo de papos que você gostaria? Eu quero fazer uma boa ação pra ti. Quais são os 3 papos que seria interessante quando a pessoa te abordar, sem ser algo tão... Olha, é mais fácil dizer que eu não quero levar papo cabeça nenhum. Ok. Mas seguramente tirar sarro do Corinthians. Muito bom. Muito bom. Como palmeirense. Sim, mas como um palmeirense normal, não como um palmeirense... Se o Palmeiras perder, não vem falar comigo de futebol tão pouco. Você leva isso pro coração? Não levo pro coração, mas é um pé no saco. Entendi. Só é bom falar do seu time quando ele tá ganhando. Entendi. É verdade. Inclusive... A não ser que você seja meio masoquista. Assim, uma boa é falar do clima. Gente educada no elevador fala sobre o clima. O clima é o Vai chover hoje? Olha só como tem chovido ultimamente. Resumindo, né? Deus fez, na verdade, tudo isso pra gente bater um bom papo de elevador. Então, mas um vizinho educado... tudo bem? Tudo bem. Nunca você pergunta pra alguém, aí, tudo bem? Não tá bem. Aliás, quem responde não tá bem, vamos falar isso, cara, não atrapalha o rolê. É exatamente tudo bem, isso não, aí. Como tá bem? Puta, chato pra cacete. Não tá, então não fala, né? Assim, inclusive, com isso eu não quero dizer que as pessoas não sofrem. Sim. O que eu quero dizer é que existem níveis de relacionamento, né? Sim. E seguramente num elevador fala de clima. Você não deve nem falar de política, você nem sabe o que o outro pensa. Só. Em política hoje você não fala, Sim. né? Assim, num ambiente solto, que você não conhece pessoas e tal. E se conhecer é mais fácil, então você já sabe que não deve falar. Por isso que eu falo, o clima é mais legal, você sabe? Você diz assim, será que vai chover esse final de semana? É por isso que todo mundo fala do clima no elevador, uma questão de educação doméstica. É como comer com garfo e faca. Já tá no automático. Né? Tá. E eu vou te falar, cara, que a gente criou respostas muito rápidas para falar do clima, que deveria ser muito complexo, e a gente conseguiu em 5 segundos. Tá foda. Que eu acho que é a melhor resposta que tem. Eu acho que o tá foda é a resposta certa para qualquer coisa. E a prefeitura? É porque ainda tá pode foda. ser positivo, Exato. né? Tá foda. Pode ser ruim, pode ser bom. Pode ser bom, tá foda. Puta, tá foda. E aí o cara que interpreta. O problema é dele, não você meu. é democrático. É ele Entendeu? que vai dar o sentido pro tá foda. Exatamente, é assim que eu faço. Então eu queria encerrar essa entrevista com uma pergunta, que é, tá bem? Você tá bem? Essa é a pergunta que eu queria encerrar. Se eu tô bem? Tô bem. Não tá foda. Caramba, achei que você ia falar que tá foda. Gente, eu esqueci de entregar o presente pro Pondé, cara. O papo foi tão bom. Pondé, eu tenho um patrocinador maravilhoso. Você já deve ter recebido roupas da Insider na sua vida? Já. Já? Já. Você já tem um arsenal de roupas da Eu Insider? não digo um arsenal, mas algumas sim. Então você entregar essa roupa da Insider pra quem te perguntar. Encontre o Pondé vai estar com a roupa da Insider andando no seu carro. Pergunte para ele sobre o Palmeiras. A primeira pessoa que perguntar sobre o Palmeiras pro Pondé e não falar sobre a crise, né, climática que a gente existe e tal. Ou o STF. Ou o STF. Ele vai andar com isso daqui na sacola, porque ele tem várias. Roupa com tecnologia, já falei bastante aqui sobre o assunto. A Insider apoia esse canal, a Insider apoia esse tipo de série que a gente está fazendo. Obviamente, cabeça maluca, a gente vai para vários caminhos. Então, obrigado, Insider. Eu vou te deixar aqui um presente. Obrigado. Irmão, E aí... vou fazer um adendo sobre a Insider. Ah. Hoje, no dia que esse episódio está indo ao ar, é o último dia da votação do Insider Creator Awards. Que eu tô concorrendo. O Achismos TV está concorrendo. Está concorrendo. É muito legal, porque eu me sinto o Faustão concorrendo no prêmio de melhor apresentador da Globo na época. Sabe aquela coisa que tinha? Isso. Então eu me sinto... Silvio Santos ganhando o troféu imprensa. Eu tô meio Então, numa se a situação... turma puder ir lá dar uma força... Dá uma força, é isso? Força, Não dá. isso. Faz o que você quiser. Posso falar? Faz o que você isso, quiser. Maurício? Aí você Não vai vou contra o incentivar script você a... aqui. Eu não vou manipulá-lo. A Insider Faça o vai que me você ligar. quiser. A vida é sua. Mas vote em mim. Mas vote em mim. É isso.
Pondé, obrigado, cara. Sei que Obrigado você usou seu pelo tempo convite. aí precioso para estar aqui comigo. Em breve, quem sabe, a gente bata um papo só sobre o Palmeiras. Puta, aí vai ser uma delícia. Eu quero chamar um de Pondé só para falar. Vamos falar Fofocas da semana. O que você acha aqui falar do Meiras, da pesquisa do Google. Virgínia e do Vini Qual é Júnior, a Pondé? pesquisa do Google dele? Da tia Leila, Da tia Leila. Exato, da tia Leila. poderosa. Ó, na descrição do vídeo tá aqui, obviamente, caso você não conheça o Pondé, que eu recomendo bastante, você clicou aqui, gostou dele, Pondé, para mim, um dos maiores nomes da atualidade, um grande filósofo, professor. Na descrição do vídeo tá o canal dele, tá o Instagram. Mande uma mensagem para ele falando, e o Palmeiras? Vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Esse é o presente que eu dou para ele ali na Insider. Um abraço. Obrigado. Valeu, gente.